O pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, concede uma entrevista coletiva nesse momento e o canal Repórter acompanha a partir de agora. Ontem em Ponta Grossa o senhor falou que vai anunciar os seus ministros assim que se vencer a eleição. Não, olha só, não é assim que vencer não. Assim que vencer são os outros que sempre fizeram no Brasil. A gente pretende, quando começar a campanha, já ter todo o desenho, a grande maioria dos nomes anunciados. Você tem que saber que time que eu vou entrar em campo. O que vem acontecendo no Brasil e os outros pré-candidatos não vão fazer diferente. Acaba a eleição, vão escondidinho para um canto qualquer, loteia a máquina pública toda e vocês ficam aqui, né, vendo aqui certos quadros que nós não concordamos de estar à frente de pastas tão importantes. Só o Sérgio Moro vai estar já da lista do seu Supremo? Eu tenho que ir para o Supremo. Mas não como réu não, tá? Como ministro. Contra o ônibus do presidente Lula, a caravana. Sobre isso. A minha percepção é que aquilo é feito pelos próprios integrantes da comitiva do Lula. Eles são especialistas nisso, né? Procurar se vitimizar nesses momentos. Seria um factoide? É mais um factoide dele, vive disso. O PT vive de mentira e de factoide. O senhor avalia sua campanha aqui no Paraná? Como é que está indo? Eu não estou fazendo campanha. Estou visitando aqui com uma agenda feita pelo delegado Francisquini e estou sendo muito bem recebido. Ontem em Ponta Grossa foi excepcional. Eu não sei como, mas estava lotado as ruas lá. Tenho falado sobre o futuro do Brasil, por que acredito e por que a princípio eu sou pré-candidato. E tem dado certo até o momento. O senhor está falando que quer acabar com os privilégios dos ex-presidentes, né? O que o senhor pensa sobre o auxílio moradia para os juízes e alguns outros políticos? Primeiro aqui, esse projeto de lei é do Francisquini, tá ok? Você, quando se fala até reforma da Previdência, tem que acabar com os penduricalhos, tá ok? O auxílio moradia pode ser colocado na mesa para extinção. As pessoas que a gente vê defendendo bandidos são mortas e a mídia explora muito isso. Como fazer para mudar essa realidade, deputado? Olha, essa cultura veio de algum tempo, a cultura da violência. É a mesma coisa, existe cultura do estupro ou cultura da impunidade? Da impunidade. A impunidade leva a isso. Criaram há pouco tempo algo conhecido como audiência de custódia, que foi o Conselho Nacional de Justiça, também legislando. Você sabe que hoje em dia, quando o elemento é detido em flagrante, obviamente, em até 24 horas tem que ser levado à presença de um juiz. E hoje em dia, 60% em média desses bandidos são postos em liberdade menos de 24 horas depois. Temos que acabar com isso. Eu não quero que ninguém sofra no Brasil, nem um apenado. Mas se na cadeia está apertado, a alimentação não é de boa qualidade, ele não tem muito conforto, é problema dele. É só não fazer merda que não vai para lá. Os nossos municípios sofrem muito porque o problema está no município, mas a divisão de renda ela é muito cruel com os municípios. Qual que vai ser o plano do senhor para rever essa reforma aí tributária? É uma coisa que está decidida, né? Parece que não é muita coisa, mas é. Para que Ministério das Cidades, se você pode pegar o dinheiro do Tesouro e jogar diretamente para o município, fazer a sua casa no lugar que achar adequado, né, com o projeto que achar melhor. E hoje em dia, em média, depende do valor, a Caixa Econômica está cobrando 10% de taxa de administração. Ganharíamos, inclusive, mais 10% para os municípios. A proposta do Paulo Guedes, que ele é um economista renomado, é menos Brasília e mais Brasil. Essa é a ideia. 93% da nossa despesa é obrigatória. Você tem uma flexibilidade de apenas 7%. Quase metade do que se arrecada é para pagar juros e encargos da dívida. Tá? Como diminuir isso daí? Não é apenas privatizar. Se você privatizar tudo no Brasil hoje, 100%, você abate 20% talvez dessa dívida pública. É muito pouco, vai continuar com a dívida muito alta. Sabemos de onde vem o problema, né? E como fazer entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar imposto, que afinal de contas não dá mais, né? Ultrapassamos aquela conhecida como uma curva de Laffer. Tem que entrar mais dinheiro no caixa. Como? Dando mais liberdade para quem quer produzir, poder trabalhar, desburocratizando, menos regulamentações, você estimulando aqui não só o primeiro emprego, mas a primeira empresa sem burocracia, buscar fazer comércio com o mundo todo, fazer rodar a economia no tocante ao turismo. Hoje em dia, quem quer fazer turismo no Brasil, né? Nem interno nós fazemos, a violência está aí, jogar pesado em cima disso que começa o dinheiro a rodar. E o dinheiro rodando, alguém empregado, né? A tendência dele estar na rua e poder fazer besteira diminui também. Então tudo é interligado. Em 2019, o senhor eleito presidente vai ter que viajar para os Estados Unidos conversar com o Trump. Qual que será a sua primeira conversa com ele?
Já estive nos Estados Unidos há pouco tempo. Por exemplo, olha que situação ridícula que nós chegamos, vexatória. Se você quiser fazer, por exemplo, uma pequena, vamos supor, hidrelétrica, no Rio Cotingo, em Roraima, que lá não tem energia, com toda certeza você sofrerá pressões internacionais, porque vai mexer com questão ambiental e questão indigenista. O que eu gostaria de se aproximar de um governo como o americano, tá? Já foi sinalizado isso aí, é nós em parcerias explorarmos alguma coisa no Brasil. Eu falei parcerias e não concessão, como a China acabou de fazer com o catalão a questão do nióbio. E mais ou menos 4% do preço do nióbio lá fora fica aqui dentro. Não, aqui tem que ficar 50% e quem tem que botar o preço somos nós, só nós temos. Tá certo? Então a aproximação americana passa por aí. A minha recente viagem à Ásia, nós sabemos que Coreia do Sul, Japão, dão graças à existência dos Estados Unidos, assim como Israel. Tendo em vista a região conflitosa que eles se encontram. A questão da biodiversidade. Há poucos, né, eu falei sobre uma descoberta por cientistas australianos do leite do ornitorrinco, né, que através disso eles conseguem algo para combater as superbactérias. A imprensa desceu o cacete em mim que falou que o ornitorrinco é da Amazônia, tá? Me aponte o áudio falando isso. Tem o escrito que você conclui exatamente o contrário. Daí eu mostrei para parte dos asiáticos a nossa biodiversidade na Amazônia. Por que não em parceria, né, explorarmos isso que nós temos lá? A nossa biodiversidade é muito mais rica que a australiana, apesar de muita coisa ser parecida. Investir nessa área, pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia. Acredito que o apoio virá pela força que nós teremos ao longo do nosso trabalho, até as eleições, para mostrar que nós somos escravos do povo. E nós temos que atender às bandeiras daquele candidato que venha a ser vitorioso, pode ser outro qualquer, e nós temos que atender essas bandeiras, a esse clamor popular, e não atender interesses partidários, que levam à ineficiência do Estado e à corrupção. O tema da Previdência, muitos ganham muitos e poucos ganham miséria. Qual que é o pensamento do senhor? Desde o começo eu falei que essa reforma não ia passar. Não é o que eu quero, o que o Temer quer, o que você quer. É aquela que passa pelo filtro, 2 filtros chamados Câmara e Senado. E você tem que fazer por partes. Se você quiser, de uma hora para outra, resolver todos os problemas, você vai resolver absolutamente nada. Você tem que botar primeiro na mesa a reforma pública. Você pode ver um exemplo claro no Rio de Janeiro. Eu fui vereador lá. Hoje em dia, está lá um funcionário ganhando 10 mil por mês. Se ele pega um cargo de comissão de 10 mil, daqui a 8 anos ele passa para 20. Se ele pega mais 8, passa para 30. E vai se aposentar com isso. Temos que acabar com as incorporações. O meu pai, da minha idade, estava quase de bengala. Era uma outra época, 60 anos atrás. Hoje em dia nós vivemos um pouquinho mais. Vamos com calma. 2015 foi atrás e levantou a minha vida. E disse que era compatível, assinado por Janot, o valor daquele imóvel pagado por mim naquele momento, tá? Então o fake news existe, vai continuar existindo, infelizmente, mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado. No meu entender, não teríamos qualquer legislação para coibir isso, que é o primeiro passo, no meu entender, para que essa imprensa, a internet livre, tá, que eu acho excepcional, mesmo apanhando, ela ajuda muito a nossa democracia, os mais velhos e os bons amigos, para tomar boas decisões. E vai ser feito dessa maneira. E, logicamente, o Francisquini tem seu peso aqui no futuro governo nosso.